Eu brinco lá no meu canal, né? Eu tenho um canal que fala de Flamengo também. Então, toda contratação, qualquer contratação que o Flamengo vai buscar, vai lá, meia dúzia de torcedor fala, é bagre. Que agora é a moda, né? É bagre. Aí eu fico. Aí eu vi, mas quantos jogos você viu? Não, acompanhei. Não, pegou o DVD dele lá. Aí pega aquele melhor momento. Aí o que eu falo, aí vocês querem falar do trabalho do scout. Meu irmão, se a gente vendo o jogo ali que não trabalha com scout, o Conrado acabou de falar, tem que ver vários jogos. O scout, ele pega cada detalhe, ele vê vários jogos, ele anota cada situação dentro e fora de campo, mas dentro de campo com características, quanto tempo o cara jogou, qual o tempo que o cara cansa, qual o tempo que ele rende mais, porque sem cai a intensidade. Muito mais informação. Meu irmão, é tanta coisa absurdo. que eu falo assim, tá vendo? Vocês querem que eu seja scout? Eu tô fora, irmão. É difícil pra caramba. Nem dá, é muito difícil, E cara. de novo, que futebol, você pode ir lá, o cara é bom, tudo perfeito, vem, chega aqui e não joga. Não encaixa. Por vários problemas, o estilo de jogo do treinador, que é bom você contratar de acordo com isso. Sim. Por exemplo, agora você está falando do Flamengo. Saiu o Wesley, cara, precisava de um lateral que passe o tempo todo. Não adianta trazer um lateral que era de segurar, a não ser que o Felipe Luiz vá jogar de uma forma diferente. Então trouxe o Emerson Royal, tem as características. Agora, se ele vai jogar bem, se ele vai jogar no nível que está esperando, é outra coisa. Mas buscaram um cara com aquelas características. Realmente, é muito difícil. Para você contratar dentro de um modelo específico, Muito né? difícil. Que é uma coisa que a gente sempre debateu aqui, eu tenho certeza que você é estudioso também, né, do futebol, porque as contratações são aleatórias, né? Várias. Você vai lá e você, não, o Vitão... O cara abriu um álbum de figurinha. Bom e falou, lateral, "Nesse jogou aqui." bem naquele traz. Mas dando se ele se encaixa no modelo, se não se encaixa, aí o treinador tem que usar. Uma coisa hoje que, falando especificamente do Flamengo, já que a gente falou, é que as contratações são feitas para o modelo de jogo do Felipe Luiz. Sim. Se você gosta do modelo dele ou não, é uma outra outra história. história. Mas são contratações mais coerentes para aquilo. E de vez em quando vai aparecer uma aposta aí que pode não dar tão certo como o Juninho, por exemplo, que até agora não conseguiu render, mas é seguindo naquele modelo de jogo específico, né, cara? Que é uma coisa Tem que que acho ser que assim. falta muito isso na televisão, tá, Conrado? Acho que falta muito. Você falou assim, se a gente perguntar aqui de comentarista, cada um vai falar um nome, né? Eu, por exemplo, vou muito por essa linha de gente que fala mais do jogo da forma que ele é feito hoje. Sabendo identificar um modelo de jogo, um esquema tático, né, as ideias do treinador, como é feito. Deu muita polêmica questão de jogo posicional, quando apareceu aqui. Muito posicional que está hoje, muito posicional. Eu sinto falta disso, tá, Conrado? Eu sinto falta disso. Talvez por eu ser treinador, estudar muito sobre essa questão, eu sinto muita falta disso na televisão. Muita gente fala que talvez não venda tanto porque tu tá falando para todos os públicos, todas as classes. Mas né? isso é algo que... Então tu tem que saber também transparecer, né? Eu lá no meu canal, eu tento simplificar o que é o complicado do futebol. Porque hoje eles criaram muitos termos que tu consegue facilitar, né? O Luxemburgo fala muito isso também. Acho que eles Falar a linguagem mais aberta. mas fala. Né, Mas eu tenho que falar, porque ali eu tô tratando com todo mundo, tô tratando desde gente com dinheiro, com estudo, desde aquele cara mais humilde que nem escrever direito ele sabe, entendeu? Não, e é isso, você tem que... Depende, você tem seu canal aí no YouTube, no Instagram, que você tem um público específico, beleza, mete bronca, vai lá, seu público já entende o jeito que você fala, mas você tá ali, igual eu, no meu caso, tô ali no Sport TV. Cara, você tá falando para todo mundo, né? Então não adianta eu querer falar de um jeito, agora eu vou falar um negócio que o Castanha vai se amarrar. O Castanha é técnico, tem uns outros 3 caras aqui que me seguem, que são técnicos, eles vão achar maneiro pra caramba. E só vocês acharem legal. Tem que achar todo mundo. O Vitor Kovac também, que não é técnico, também tem que entender. Todo mundo fala de futebol. Isso sobre os termos também, que o pessoal fala, cara, eu não tenho nada contra quem usa. Mas o que eu sempre levo, eu sempre falei futebol de um jeito. O futebol não mudou, gente. Agora, se tem uma coisa ou outra nova, você tem que falar e explicar. Mas assim, eu não vou mudar, igual eu brinco com um amigo, ele fala, desmarque de ruptura. Eu nunca falei isso na minha vida. Nunca. Eu vi também no meu canal. O cara faz o facão, ocorreu nas costas. Eu falo desse jeito para as pessoas entenderem. E agora, para que eu também vou falar desmarque de ruptura? Para fazer aqui uma vírgula e explicar. Cara, para que perder esse tempo explicando? Mas isso é a minha forma de fazer. Eu entendo todas as nomenclaturas. Deixa todos pro os analista novos. falar aí. Se eu conversar, sentar aqui para conversar com um técnico, eu vou entender tudo que ele está falando, vou aprender com o cara. Mas assim, eu converso da mesma forma que eu sempre falei de futebol. Claro. Quando a gente sentar aqui, o nosso papo de futebol aqui vai ser igual se depois a gente sentar ali para tomar uma cerveja. Sim. E eu acho que é assim que você consegue atingir mais pessoas em casa também. Você tem que lembrar disso quando você está no ar. Você está falando para todo mundo, cara. Tá
Tô falando para todo mundo. Então, não só para... Pô, deixa eu falar um negócio bonito aqui, que é para a comunidade... E você acha que isso acontece muito pelo direcionamento da emissora, ou do diretor do programa, ou pela personalidade de quem está ali conduzindo a transmissão? Não, É do cara mesmo falar, pô, vou falar bonito porque eu gosto de ser assim. Não, é do cara. E tem, dele, tem né? gente que acha... De novo, gente, eu não tô falando mal não, tá? Eu tô falando do Uma como sua eu opinião, sou, tá? exatamente. Do jeito que eu sou. Eu acho que cada um tem sua personalidade. O que está acontecendo? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão estudando mais. Eu acho isso positivo, cara. Eu acho que é necessário. Necessário. Você, com a internet Quem tem um hoje em interesse dia... maior busca o conhecimento, né? Não, e com a internet hoje em dia você tem mais facilidade. Você liga aí, você bota aí no TikTok, sei lá o que, você vê o conteúdo de um monte de gente, você vê aí em inglês, enfim. A galera que está estudando, então geralmente eu acho que quem está passando, quem dá esses cursos, quem fala muito sobre isso, usa muito esses termos. Então a pessoa acha que tem que, para entender, tem que falar isso. Eu acho que não precisa, mas, de novo, cada um... Eu também vou por esse caminho também. Tem cara que fala e entende, tem cara que fala e não entende, mas quer convencer que entende. Não, ainda tem isso. Tem gente que acha que está entendendo só porque falou isso. Acha que falei de desmarque, de ruptura, estou sabendo de futebol. Meu amigo, você não está ali, sabendo nada de futebol. Você só aprendeu uma palavra. Eu só falo isso. para alguns amigos que tem canal, que são analistas, que como eu falo lá, eu evito falar determinado termo. Mas se eu falar, eu explico o determinado termo. Porque se eu falar simplesmente, igual alguns companheiros falavam e estão mudando, eu falei, cara, tu fala, tudo bem, tu sabe, mas teu público não entendeu o que tu tá falando, cara. Ele finge que entendeu o que tu tá falando. E tem coisas que naturalmente vão mudando, a galera vai incorporando. Igual, hoje em dia todo mundo fala entre linhas, todo mundo entende basicamente. Cara, pega 5 anos. Espaço. Não, pega 5 anos atrás. Castanha, ninguém falava entre linhas. Agora todo mundo fala entre linhas. E a galera já entende. Nem todo mundo, tá? Eu acho que ainda vale uma explicaçãozinha de vez em quando. Mas enfim, eu acho que a maioria entende, passa. Mas, de novo, eu pessoalmente, eu não falo porque eu nunca falei isso. Eu sempre falo, o cara tá flutuando nas costas dos volantes. Eu falo isso. Que é basicamente a mesma coisa. Mas tudo bem quem fala. Mas tá falando, tem coisas. Não tem problema, eu acho que todo mundo já entende. É isso que eu tô falando. Naturalmente, tem coisas que vão ficando no dia a dia. Então, entre linhas, todo mundo. Falar de profundidade, falar de amplitude. Não era falado. Nunca. Todo mundo já entende, sabe que amplitude é jogar. Abrir o espaço, abrir os extremos. Então, tem coisas que vão ficando naturais para as pessoas ao longo do tempo, e aí beleza, todo mundo tá usando. Eu lembro profundidade, ninguém ficava falando profundidade. Agora todo mundo já entende, todo mundo fala. E a tudo linguagem bem. de futebol ela vai se reinventando. Vai assim, mas o futebol mudou, sim. Mudou. Não. Eu acho que a gente aqui no Brasil começou a estudar um pouco mais depois de 2014, né? E, não, provavelmente. Eu acho que alavancou depois de 19. Acho que 19, acho que começou a alavancar bastante, mas acho que desde 14, porque ficou muito marcado aquele 2014 de um time que, o nosso futebol, que é aquele que a gente bota a bola e joga, tática, que é drible, mas veio a Alemanha aí, um time tático, um time que está treinando desde 2002, formando um time para poder chegar, e foi a maior vergonha que nós passamos, maior vergonha, né, no futebol brasileiro até hoje. Concordo. Né? Nível de seleção. Se não mundial, né? Pelo nível que é e o tamanho que é o Brasil. Sim, mas eu tô falando Brasil mesmo, mas é mundial, de qualquer maneira. Concordo. Né? É feio demais. E ali tu começa a despertar. Calma aí, o que os caras têm? Pô, o talento sempre foi aqui. Por que não tá... A gente que resolveu na individualidade. Agora a individualidade tá sendo mais. Só que quando vem 2019, Conrado, eu quero saber a tua opinião referente a isso, porque... Se tu pegar aquele ano de 19, vem um velhinho ali de Portugal, que chega aqui, bagunça tudo, porque o que ele fez aqui em 2019... O extracampo também é muito... A gente pode ter visto algo parecido, mas num outro futebol mais atrás. Porque muita gente, quem é mais novo, não consegue entender o que foi um Vanderlei Luxemburgo, o que foi um Tele Santana e tantos outros, né, treinadores que aí passaram. Né? A gente já fez... Na pandemia, a gente fazia online, né? Tava todo mundo lá, a gente fazia entrevista. Todo mundo entrevistamos Alex, Sávio... Tinha um podcast que não era podcast, a gente veio saber na pandemia, que a gente não sabia mexer com a internet, senão a gente tinha um canal muito grande hoje. A gente não sabia mexer na internet, mas a gente fazia... Eu ia atrás dos contatos. Aí entrevistamos Alex, Sávio, Zinho, Zico, Ale Oliveira... E por aí vai, mas jogador, Rodrigo Mendes, Amaral, e por aí vai. Legal. Enfim, muito meu irmão, tirando o Sávio que falou Paulo Autuori, todos os outros falaram Vanderlei Luxemburgo.
que foi de uma geração, realmente foi o melhor, muito à frente dos demais, né? Dos que eu vi, para mim foi o maior técnico brasileiro, do futebol brasileiro. A minha mas geração... eu tenho 37. Os maiores times que eu vi jogar foram do Luxemburgo. Aqui no Brasil, todo mundo. Como a gente está mais recente, né? A gente está vendo, aí muita gente fala do Flamengo 19 e tal, mas, por exemplo, o que o Cruzeiro de 2003 fez. Palmeiras com ele também era uma Palmeiras máquina. também, depois do Maior Corinthians, ataque, onde ele maior passou, ataque, ganhou com o Santos também, sempre fazendo os caras jogarem muito. Muita bola. É claro que o futebol vai mudando, mas é mais cíclico também. Hoje, até algo pra gente bater papo sobre isso depois também, hoje no jogo que eu tava lá fazendo, né? Eu tava falando, ó, a bola longa tá voltando forte, tá? Tá voltando e forte, lançamento longo. Porque tá todo mundo... O que aconteceu, né? Todo mundo começou a treinar a saída de bola. O Diniz, aqui todo mundo faz. Pra que ficar dando chutão? Isso é o futebol mundial, tá? Tô pegando um recorte mundial. E aí, tudo tem que ter uma resposta, né? O que você vai ficar? Vai ficar vendo, dando certo a saída de bola, você não faz nada? Todo mundo começou a fazer o quê? Treinar a pressão alta. Por que hoje em dia todo mundo só fala de pressão alta? Porque todo mundo bate o escanteio lá dentro, então você treina. E aí, pô, você não tá dando saída pros caras, mas como é que você faz para marcar lá na frente? Você vai com muita gente, e aí o time compacto, né? Mas todo mundo já fala. Você tem que subir com o meio campo, tem que subir com a zaga. Quando você sobe com tudo, tem espaço lá atrás. Então os times estão treinando muito para sair e dar bola longa, porque tem pouca gente lá. Ou seja, nas costas, ou para alguém forte dar a casquinha de novo. Você vê que loucura. Pode estar voltando a casquinha. O famoso ataque ao espaço. Isso, pra alguém vir por trás. Então, é muita bola longa que tá vindo também, porque o futebol vai mudando, cara. Ele é cíclico, ele é muito cíclico. E aí sempre vem aí vai vir um cara diferente que vai fazer o que ninguém tá fazendo. E aí o futebol começa a mudar. Por isso que é tão maravilhoso esse esporte. Hoje, por exemplo, tem muita comparação com 2019 aqui do Flamengo e de outros times, né? Por exemplo, eu acho que o Felipe Luiz ele tem uma dificuldade que o Jorge Jesus não tinha. Porque hoje ele tem outros times que são bem treinados também. Ele tem outros times, tem treinador estrangeiro na maioria dos times. Né? Naquele ano 19, quando o Jorge Jesus chegou aqui, é um modo de dizer, tá? Não vou exagerar, estou exagerando um pouquinho. Mas também era um monte de cego, né? Porque tu pega assim, o melhor time, o segundo colocado foi o Sampaoli, com o Santos. 20 pontos de diferença quase. Então. O Sampaoli que tem um padrão de jogo que hoje é. Que é jogo posicional, mas o melhor Sampaoli foi aquele Laú e Chile depois. Laú depois do Chile, né? Então o que acontece? Depois daquilo ali, Conrado, eu acho que a galera começou a estudar, a investir, a trazer treinadores estrangeiros. Eu acho que é um processo. Claro que vem treinador estrangeiro ruim também. Normal, né? Normal. Até porque os principais... E às vezes os caras são até bons, mas não fizeram um bom trabalho. Também. Não tem como todo mundo ganhar, gente. É muito difícil o futebol brasileiro. Por causa disso, a pressão é muito grande. Muito difícil aqui, né? Da base, né? O treinador também tem essa adaptação. O cara que vem de fora, uma outra cultura, uma outra linguagem. Chega aqui, tudo é longe, muita viagem. Não é só isso. Jogador aqui, também. Aberto, tá lá cheio não viu o que o Leonardo Jardim do Cruzeiro falou disso aí? Ele falou, tomara que eu não fique aqui muito tempo. Ele falou sobre viagem, principalmente. Vou trabalhar em outro clube. Ele é muito cansado, é muito cansativo, cara. Você viaja muito, você não para, muito São jogo, viagens né, longas. Mas sobre isso que você falou, eu acho que foi um processo. Eu acho que tem um marco, sim, forte do trabalho do Jorge Jesus no Flamengo, por tudo que ganhou, da forma que ganhou, a personalidade dele também. Mas eu acho que já estava num processo, como você disse, desde 2014, cada vez mais pessoas buscando mais estudos. Eu acho que muita gente daqui foi estudar em Portugal também, que tem voltando um pouco da nomenclatura, tem a ver com isso, porque o cara pega uma literatura em português de Portugal e aí acaba falando o termo que eles usam lá, sendo que já existe alguma coisa que do jeito que a gente fala aqui, que é totalmente diferente. Eu brinco com os caras também, porque você fala guarda-redes, aqui é goleiro, amigo. Avançado. Você fala, aqui não é guarda-redes, aqui é goleiro. Então tem gente que estudou muito lá, que realmente é um conhecido mundialmente, vários técnicos portugueses em vários lugares do mundo, e é um pessoal um povo que estudou bastante futebol, tem livros sobre isso, documentaram, né, fizeram realmente estudos sobre futebol. Então muita gente daqui foi para lá, e aí vem português que vai muito bem, depois o Jorge Jesus no caso, depois o Abel Ferreira, e aí aqui também é muito moda, né?
Se Depois amanhã, saíram vindo só português. se amanhã for um técnico de Moicano ganhar, não. Cadê o outro de Moicano? que tá aqui? Mas tu não acha que... Então eu acho que foi tudo um processo, entendeu? Eu acho que a gente já estava no processo de cada vez mais as pessoas aqui estarem estudando, estarem percebendo, cara, a gente tem que, não é só, é bom jogar bola, é bom ter habilidade, mas tem que ter organização. Eu acho que estava já melhorando isso, e aí gente de fora, a facilidade, cada vez mais está mais fácil você buscar informação na internet, cada ano que passa é mais fácil você assistir um jogo. Se a gente puxar um computador aqui agora, a gente entra e vê o time reserva de um time lá de Malta jogando bola. É loucura. Time do Chipre. É isso. Chipre. Então eu acho que tem várias coisas acontecendo que estão levando a isso. E é positivo pro futebol brasileiro. Só que aí a gente tem que ver o estilo que está nascendo, né? Porque tem gente que estuda para ser retranqueiro. Retranca bem. Retranca bem estudado. Retranca com muita base, mas retranca. Então a gente tem que... Eu vejo muito assim, porque eu deixei de ser treinador em clube em 2019, porque eu queria vir para o jornalismo, sempre foi minha vontade. Aí eu fiz educação física, foi minha segunda opção, a primeira sempre foi jornalismo. E então nem fiz os cursos e tal do CBF, quando eu estava parando ali. Mas em 2020, quando o Domenech Torrent chega no Flamengo, e eu tenho que falar para o meu público, é que eu vou estudar mais a fundo a questão do jogo posicional, né? Uhum. E assim, muito complexo, para poder passar, né, para todo mundo. E aí eu acho que faltou isso aí, a galera se aprofundar nisso aí que você falou. Pô, de estudar para chegar na televisão lá e não falar besteira, né, como falaram, né? E cada vez mais, porque eu brinco lá nos outros lá, quer saber se a pessoa aprendeu sobre jogo posicional? Se ele sabe o que é jogo posicional? É só você perguntar quem aqui no Brasil joga jogo posicional. Agora, né? Agora. No Brasileiro 2025. Por quê? Porque a galera, ela não sabe. Não sabe. Esse foi um termo de moda também. Né? Não, mas é o jogo hoje. O Felipe Luiz do Flamengo joga jogo posicional. O Bahia joga jogo posicional com o Ceni. Eu te perguntei isso. Assim que eu voltei a trabalhar com você, logo no começo do ano, a gente gravou um programa no seu canal, se eu não me engano. Eu falei, Castanha, por que não usa mais o termo jogo posicional? Porque na época do Domenech, a marretada nele... Porque os estrangeiros é jogo posicional, o brasileiro não é. Agora não tem mais. E tem duas coisas aí que... Essa nomenclatura, que também entra de novo na questão da nomenclatura, né? Uma coisa é o jogo de posição. Jogo de posição é dá para dizer que é uma cultura, uma forma de encarar futebol. Sim. Não é só um esquema tático. Tem a ver com mais tipo uma filosofia de vida, quase. O jogo de posição, tá? É como se fosse agora, um ataque posicional, é outra coisa. Ataque posicional, a gente pode falar, bem, o covarde, você vai jogar na ponta esquerda, eu quero você bem próximo ali, o Castanha, eu quero você um pouquinho mais por dentro ali, no bico da grande área, que vai passar aqui o meu lateral direito que vai fazer aquela ponta. 9, você fica aqui, 10, recua daqui mais para a esquerda, enfim. Quando você já tem uma forma... desenhada, não que cada um só tenha que ficar ali, tá? Mas quando você vier para cá, você vai para lá. Isso é um ataque posicional. É diferente do jogo de posição, que é muito complexo, é uma filosofia de vida. Você lê, e é muita coisa. Eu até brinco com os amigos, falei, cara, você acha que só no jogo de posição tem isso? Treino rondo só no jogo de posição, ninguém faz mais bobinho, só lá que tem isso. Tocar no passe certo, no pé certo. Só mudou o nome, que a gente chamava de bobinho. É isso. Então tem coisas assim que as pessoas às vezes se apegam tanto no nome que acaba confundindo a cabeça. Mas eu vi com certa naturalidade, entre aspas, muita gente realmente estava falando besteira, porque era algo novo, né? Vindo aí, mas eu acho que sim, o correto seria você, né? Vou buscar informações sobre isso para eu poder falar sobre, né? Esse é o que deveria ter sido feito, mas tem muita gente que confunde isso. Um ataque posicional com o jogo de posição. Restaurante Sano! Barra Square Expansão, né? De 11h30 às 15h30. E o melhor preço da Barra da Tijuca, com à vontade, com direito a 2 proteínas por R$ 29,90.